como nós devemos amar, como nós devemos pensar, como nós devemos agir, e palavras tão simples e tão maravilhosas que foram ditas por Jesus e foram escritas, que devem ser um caminho de fé para nós, amarmos essa palavra e buscarmos seguir essa palavra, porque as pessoas hoje estão baseando a fé delas na religião, e mesmo com a Bíblia na mão, eles estão constantemente negando a Bíblia. A Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo, é o maior tesouro que tem na terra. Essas palavras, elas são perfeitas, essas palavras, elas têm o poder de transformar a vida nossa para o nosso próprio bem. Todos nós somos muito fracos, todos nós. Não tem forte aqui na terra, não tem valente aqui na terra, não tem sábio. A nossa sabedoria não é nada. Por isso nós precisamos tanto da Bíblia. Por isso Deus fez a igreja. A igreja é um lugar onde se fala da Bíblia, onde se lê a Bíblia, onde se discerne a Bíblia, onde a palavra de Deus é falada com poder, porque Deus fala claro que os olhos dele iam estar atentos para a igreja, os ouvidos dele estão atentos, ele está ouvindo o que a gente está falando aqui, o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, o que a gente está pedindo, entendeu? Quando você vem à igreja, Deus está observando, não é? E a Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida que não possa ajudar, os ouvidos dele não estão agravados que não possa ouvir. Ele às vezes, ele não pode fazer a sua vontade, ele não pode às vezes realizar os nossos sonhos, porque senão ele pode estragar a gente, porque Deus é Pai, Deus quer o nosso bem, Às vezes você acha que o bem para você é algo material, de imediato que você quer, não é? Mas Deus sabe que se você ganhar aquilo, você não está preparado ainda psicologicamente, você não está preparado ainda espiritualmente. Então, o que Deus quer é que você aceite a palavra dele, aceite o que ele escreveu e procure lutar todos os dias para que essa palavra fique guardada no seu coração, na sua mente, e que você use essa palavra como recurso no dia a dia, nos acontecimentos, nas tentações, nas fraquezas, nas tribulações, nas discussões em família, discussões entre casal, nos problemas com o filho, não é? Aí esse é o momento de você recorrer à Bíblia, você recorrer à palavra de Deus, para que você possa, através do que está escrito, você tomar uma decisão, até fazer uma autoanálise para ver se a maneira com que você está reagindo está correta. Porque, meus irmãos, tem gente que não muda, tem gente que vive até os 130 anos e não muda, e não tem nada que faz a pessoa mudar. Tem gente que pode passar por deserto, pode passar por provação, pode viver na bonança, pode viver com saúde, pode ter tudo bem, e ela não muda. Mas o ser humano, ele foi chamado para mudar. Ele foi chamado para mudar. Nós temos que mudar, todos nós, não é? O jovem, ele não tem experiência na vida, ele tem um sonho, ele se prepara para realizar aquele sonho dele. Então, um dia ele é apenas um estudante qualquer, no outro dia ele passa no vestibular e vai ser um estudante de direito, ou de medicina, ou de engenharia, e daqui a pouco ele é um engenheiro, ou é um médico que vai estar salvando vidas, ou é um advogado. Então ele mudou, ele adquiriu mais conhecimento, ele adquiriu capacitação, não é? É sempre melhor para a pessoa, quanto mais capacitação você tem, melhor para você, não é? E assim no mundo espiritual é a mesma coisa. E no mundo sentimental, por incrível que pareça, o mais importante é a sua conversão.
Quanto mais você se render à Bíblia, quanto mais você amar a Bíblia, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você orar, mais você vai ser feliz no mundo sentimental, que é o que muitas vezes move as nossas vidas, né? Nós somos muito afetados pelo sentimental. Então, irmãos, dou graças a Deus pelas oportunidades que Deus nos dá, né? Hoje está atrapalhando muitas pessoas a religião. A igreja, ela está cumprindo o papel do anticristo, né? Está fazendo prosélito, como Jesus falou, fazendo proselitismo. O que é? Ela usando a palavra de Deus, usando palavras bonitas, ela acaba está afastando aquelas pessoas, até aquelas pessoas boas, inocentes, puras, pessoas do bem, que estão querendo ter um compromisso com Deus, elas acabam sendo afastadas de Deus por causa dos falsos pastores, dos falsos mestres, porque a religião, se você observar, ela não prega a fé, essa fé que Jesus falou, essa fé que foi lida aqui, ela prega o pensamento positivo. Hoje você recebe no WhatsApp, no Facebook, na televisão o dia inteiro, gente só falando de pensamento positivo, não é? Você vê, por exemplo, eles falam, igual eu estava conversando com a minha esposa hoje, eles falam sobre a esperança. Fé para eles é esperança. Fé para eles é trevo de 4 folhas, é figuinha, é pé de coelho, é isolar, não, porque vai dar certo, é a certeza que vai dar certo. Só que o cristão, ele não pode ter essa fé. A fé do cristão é em Deus. A esperança do cristão é em Deus. A fé é a certeza que Deus vai fazer. Não é porque você pensou positivo, não é porque você achou, não é porque você merece, não é? Você tem que ter a fé que Deus vai fazer. E ainda quando Deus não fizer do jeito que você quiser, se você morrer, você tem que ter a fé que você vai morrer com Deus. Assim como você vê, por exemplo, a história onde de Deus estava servindo a Deus, o que a igreja fez? Matou ele apedrejado, porque ele estava pregando a palavra. O que ele fez? Ele chorou, se lamentou? Não, ele falou: Senhor, recebe o meu espírito. Ele tinha fé na ressurreição, que era isso que ele pregava, não é? Que é isso que nós temos que ter. Não importa o que vai acontecer, vai me matar apedrejado, pode matar. Eu tenho certeza que eu vou ressuscitar, porque eu creio na palavra de Deus, eu tenho fé na palavra de Deus. Aonde que o apóstolo Pedro ali, ele não acreditou na palavra de Jesus, entendeu? Ele vacilou, e a gente vacila muito. Durante o dia, o diabo bota pensamento em você e você vacila daquilo que você já ouviu de Deus. Porque muita gente fala assim: olha, mas Deus não falou comigo. Sabe que o crente tem muito disso, né? Ele acha que Deus tem que ir lá na casa dele, de terno e gravata, bater na porta. Se levar um saco de dinheiro, melhor ainda. Diz: aí Deus falou comigo, Deus trouxe aqui 500 mil para mim, 100 mil, 1 milhão. Ele não vê que só o fato de ele ganhar uma Bíblia já é Deus falando com ele. Ele não entende que quando ele abre a Bíblia que ele lê, é o Deus falando com ele. A Bíblia é a própria boca de Deus, é o próprio Deus falando com você. Essa palavra é, quando você abre, ela é para você. Tudo que está escrito aqui é para você. As bênçãos, quando você andar de acordo com o que Deus quer, e as maldições, quando você andar de acordo com o que você quer. Entendeu? Porque ninguém te obriga nada. Livro de Daniel, capítulo 1. Diz a palavra do Senhor assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, a cercou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios
na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes as porções das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão de sonhos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Olha só, são 4 jovens servos de Deus. Aqui Deus falou que aos 4 Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Foi Deus que deu. E a Daniel, ele deu o entendimento da visão de sonhos. Você deu um dom a mais. Então, o que quer dizer isso? Deus, ele vai te usar conforme a necessidade, conforme a pessoa que estiver na sua frente. Entendeu? Você não precisa de ter dom de ressuscitar os outros, dom de curar paralítico, dom de fazer milagre para ser um servo de Deus. Você não precisa de falar em línguas para ser um servo de Deus. Você não precisa de adivinhar, você não precisa de ter visão para ser um servo de Deus, porque os dons são Deus que dá. A sabedoria e a inteligência, os dons são Deus que dá. Às vezes, não é? Uma palavra que você falar, como diz o livro de Coríntios, uma palavra que você falar, que a pessoa entender aquela palavra e aceitar para a vida dela, é mais importante que um milagre.
Não adianta a pessoa receber um milagre e a vida dela continuar igual ou pior, não é? Jesus curou 10 leprosos, só um reconheceu a cura. Para 9 leprosos não fez diferença nenhuma aquela cura, até foi pior, porque eles tiveram a oportunidade de encontrar com Jesus, de serem curados por Jesus, de ver um grande milagre, curar uma doença incurável, não é? Uma doença terrível na época, e isso não fazia diferença nenhuma para a pessoa, entendeu? Então para eles foi até pior. E você tem que entender o seguinte: você não tem que se preocupar com o dom, e você não tem que se preocupar com a sua qualidade, você tem que se preocupar com o teu relacionamento com Deus, entendeu? Porque na hora que Deus achar, Deus pode te usar em qualquer dom que você nunca teve na sua vida. Se aparecer um japonês na sua frente, Deus achar que você vai falar japonês naquele momento, você nunca falou na sua vida japonês, você nunca leu japonês, se Deus achar que você vai falar japonês naquele momento, você vai ler japonês naquele momento, você vai ler e vai falar, porque Deus tem poder para isso. Assim como nós vimos um relato aqui de Jesus convidar Pedro para andar sobre as águas. O homem tem poder para andar sobre as águas? Não tem, mas sob a palavra de Deus você anda sobre as águas, entendeu? Sob a palavra de Deus, sob o desejo de Deus, em qualquer momento, se você se colocar à disposição, se você fizer como Isaías, como aqui Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que se colocam à disposição de Deus, que dizem para Deus: Senhor, eu sou teu servo, eis-me aqui, usa-me a mim, me usa, Senhor. Porque às vezes você está conversando com alguém e você não sabe, mas aquela pessoa às vezes está te jogando uma indireta, porque ela está precisando de uma palavra de Deus, às vezes uma simples palavra de Deus, uma simples palavra do bem, às vezes ela está precisando, e você retém, ou você se oculta. O que mais tem aí é agente secreto de Deus, não é? Então você tem que compreender isso, você tem que sempre estar pensando: será que Deus colocou essa pessoa aqui na minha frente? Ou será que nesse momento o meu esposo, ou a minha esposa, ou o meu filho, ou minha filha, ou o meu sogro, ou o meu genro, será que ele não está precisando de uma palavra de Deus nesse momento? Será que não é o momento de eu falar uma palavra do bem para ele, uma palavra positiva, uma palavra, entendeu? E aí, se você falar: Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me unge com o teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa falar com essa pessoa. Nesse momento Deus pode te dar dom de visão, dom de revelação, dom de interpretação de língua, dom de língua. Nesse momento Deus pode te dar dom de cura. Deus pode te usar porque você quer ser usado, entendeu? E Deus, ele só fez aqui diferente com Daniel, porque Deus tinha um propósito já com Daniel. Daniel ia ser o braço direito do rei, Daniel ia interpretar o sonho do rei lá na frente. Então vamos ver isso aí. Então ele ia ter que ter esse dom a mais, não é? Mas você vê que Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar de você pensar: mas Daniel tinha um dom a mais, Daniel era melhor. Não, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deixam um exemplo maravilhoso para nós, não só de fé, mas do poder de Deus, que eles são jogados numa fornalha ardendo de fogo. Imagina acontecer um negócio desse com você, e ali Deus estava com eles, lá dentro do fogo, não é? Então, irmãos, vocês têm que compreender isso, aceitar a chamada de Deus na vida de vocês, cada um de vocês. Não tem na terra ninguém melhor do que vocês, entendeu? Essa história aí que tem igreja, que tem papa, que tem bispo, que tem pastorzão, isso é conversa fiada, não vai nessa conversa não. O bom aqui na terra é você, entendeu? O servo de Deus aqui na terra é você. Você tem que aprender a assumir isso, a aceitar isso, e começar a usar os seus dons e talentos que você tem, entendeu? E mesmo aquele que você achar que você não tem, não se esqueça: quem é dono de toda a sabedoria, de toda a ciência, de todo o poder é Deus. E se você falar: Senhor, eu estou aqui, me usa. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor.
E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Então, nós vemos aqui exemplos maravilhosos de 3 pessoas simples que são levadas como escravo, são separados da família, vão para um lugar desconhecido, sem saber o futuro deles, e quando chegam na escravidão, no palácio do rei, que iam ser apenas escravos ali, eles não aceitam a doutrina do rei, não aceitam a comida do rei, até porque você vê aqui que tinha muita coisa ali que era dedicada, porque eles tinham vários deuses, entendeu? E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só tinham um Deus. Então eles já não queriam se contaminar com aquelas comidas, não é? E o que acontece? Ali você já vê que todos os 4 eles tinham um compromisso grande com Deus. Não importou o local, não importou a situação, não importou a condição, eles assumiram a situação deles, assumiram quem eles eram, que às vezes o que falta na gente, entendeu? Porque quando você sai na rua aí, todo mundo é reizinho, todo mundo quer mandar em você, todo mundo quer ditar regra para você, principalmente no lado espiritual, todo mundo quer mandar em você. Você vê agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles não têm dinheiro para pagar o 13º dos professores, funcionários públicos, né? Porque está falido o Rio de Janeiro. Os hospitais estão todos falidos no Rio de Janeiro, tudo quebrado. Mas a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro agora vai liberar 8 milhões de reais para dar para as escolas de samba fazer carnaval. Fora o que ela vai gastar no carnaval ainda. Quer dizer que para isso tem dinheiro. E de quem é esse dinheiro? É do contribuinte. Sai do teu bolso, do feijão que você come, do arroz que você come, da carne que você come, do leite que você come, da gasolina que você come, entendeu? Então, eles mandam, eles fazem o que eles querem, não é o que o povo quer, não é o que você quer, não é o que você precisa, não é o que você necessita, eles são ditadores. Mas você é crente, na hora que você precisa mostrar que você é crente, você murcha a orelha, fica igual o cachorro vira-lata, entendeu? Não, eu não vou falar, até porque eles já vêm com essa conversa hoje em dia, que a gente não tem que discutir religião, vem com essa conversa hoje em dia que a religião é tudo igual, o que importa é você amar, você amar é que importa. Isso é conversa fiada. Só existe amor na pessoa que ama a Deus, e quem ama a Deus ama os mandamentos, ama a Bíblia. Quem ama a Deus ama a Bíblia. Igual agora o Papa falou, quem está na luz ama o seu próximo. Eu respondi para a pessoa que me mandou, falou, quem está na luz ama, respeita, a Bíblia é sagrada, meu irmão. Não existe essa conversa de você dizer que ama a Deus, que ama alguém, e você não ama a palavra de Deus. Isso é conversa fiada. Isso é amor mentiroso, isso é amor de homem, isso é amor de animal. Isso aí não chega a lugar nenhum, não. Lá na frente não vai dar certo. Lá na frente não vai dar certo. O que mais a gente vê aí, a gente que é mais velho um pouquinho, que está mais tempo aqui na terra, é aquela pessoa colhendo o fruto que ela plantou. Porque todo mundo prega aí que ninguém vai colher nada, só vai colher o bem. Só vai colher maçã, mamão, melão, estão plantando pepino, estão plantando espinho,
e está todo mundo colhendo só coisa maravilhosa. Mentira, isso é mentira. O que mais a gente vê aí é as pessoas colhendo problemas sérios, problemas graves, famílias sendo destruídas, casamentos destruídos, filhos destruídos, não é? Então, por exemplo, você vê uma criança dessa dentro da igreja. Às vezes a gente vê aqui, a criança está para lá brincando, você pensa que não está acontecendo nada. Tá? Deus está vendo. Essa criança, a palavra que está sendo falada aqui no altar, está servindo para a vida dela. Entendeu? Porque se você deixar ela lá na casa dela, sabe que ela vai ouvir? A palavra que sai na televisão, a palavra que os vizinhos falam, a palavra que é ouvida na escola lá, que só ensinam coisa errada, só porcaria. Aqui, ela prestando atenção ou não, ela está ouvindo a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus tem poder para entrar na medula de uma pessoa, na célula de uma pessoa, e modifica até o DNA da pessoa, não é? Por isso que às vezes você vê uma pessoa que ela conta uma história de vida terrível, uma história de vida totalmente às vezes pervertida, destruída, e ela fala: eu me converti, eu agora não bebo, não fumo, não faço mais. Como é que ela mudou tanto assim do dia para a noite? Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, não é? Então, irmãos, nós temos que realmente assumirmos, cada um de nós, o nosso relacionamento com Deus, entender que você é caça. Não sei se você sabe, você é uma caça. Você é caçado o dia inteiro, não é? E o teu poder não é nada, nada. Cada dia de vida nosso, ele tem que ser dado por Deus, porque desde quando você nasce, são milhões de coisas querendo acabar com você, não é? Mosquito, chikungunya, da zika, não é? É a gripe, é tuberculose, é pneumonia, é tanta coisa. Se você for olhar assim e falar assim: meu Deus do céu, né? Fora os acidentes, vai por aí fora, os ladrões, os bandidos, é muita coisa para acabar com a sua vida que você não quer morrer, é muita coisa para tirar a sua alegria, a sua felicidade, e você não quer ser infeliz. Então nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Ou você entende isso, ou vai viver pelo acaso. Pelo acaso, você está frito, porque a sua força é zero. Você não tem força nenhuma, não é? Aliás, ao contrário, se deixar, você ainda passa a perna em você, porque o diabo bota o pensamento na sua cabeça e você trabalha contra você, entendeu? Você começa a desconstruir a tua vida, né? Você começa a construir a sua infelicidade. Então nós temos que assumir a aliança com Deus, e é no dia chamado hoje. É no dia chamado hoje. Gente, às vezes eu fico lembrando, porque eu mesmo, irmãos, eu sou um pregador, mas eu sou terrível, eu sempre fui terrível, sempre fui rebelde, né? Sempre fui desobediente à palavra dos meus pais, né? Sempre fui desobediente à lei, sempre andei errado achando que estava andando certo, né? Mas eu estava vendo, analisando a minha vida como cristão, falando: Senhor, eu não posso mais fazer como diz na palavra do Senhor. Tem um versículo aqui na Bíblia que ele pega muito na minha vida, e eu fico assim, sabe, de olho em mim, observando. Eu só tomo conta de mim, tá? Os outros eu só prego. Sou xerife de mim só. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim: o cachorro voltou ao vômito e a porca à lama. É uma coisa triste, irmão. Nós que temos esse privilégio de ter o conhecimento do projeto de Deus, conhecimento da palavra de Deus, de conhecermos um Deus maravilhoso, perfeito, vivo,
que vai nos resgatar desse corpo frágil, esse corpo que ele vai nos trair, porque nós queremos viver eternamente, nós queremos ter saúde plena, nós queremos ser felizes, sermos alegres, mas nós estamos presos nesse corpo aqui, miserável, corruptível, né? Nesse sistema doido desse mundo aí, que você todo dia tem que matar um leão para pagar a conta. E Deus vai nos libertar de tudo isso. Nós temos esse privilégio de recebermos essa informação e aceitarmos. Nós já estamos mais de meio caminho andado, mas nós precisamos de assumir esse relacionamento, para a gente não ficar igual o cachorro, voltando ao vômito, igual o porco. Você tira o porco da lama lá, ele está limpinho, ele volta na lama. É um absurdo. Eu fico vendo aí pessoas que eu conheço, dá uma tristeza da minha vida, me dá uma tristeza muito grande ver as pessoas sempre voltando à lama. E você vê que Jesus falou para Maria Madalena é uma pessoa que eu admiro muito. Jesus, quando tem um encontro com Maria Madalena está sendo levada por 7 demônios à morte. Não só a morte física, mas a morte social também, que ela ia ser apedrejada na frente de todo mundo, não é? Coisa triste para a família, não é? E quando ela tem aquele encontro com Jesus, Jesus liberta ela daqueles 7 demônios, mas Jesus fala uma coisa para ela que as pessoas se esquecem. Jesus fala: vá e não pegues mais. Ou seja, não volta para a lama de novo, não volta para o vômito, não. Vá e não pegues mais. E você vê que ela ouviu a palavra de Jesus, não é? Foi uma grande discípula de Jesus, um grande discípulo de Jesus. Quando Jesus vai lá para ser crucificado, o apóstolo Pedro, coitado, talvez eu fizesse igual a ele, ou pior, sumiu com medo, não é? Talvez você também ia fugir com medo. Mas João, o discípulo que Jesus amava, esse que escreveu o Apocalipse, essa pessoa maravilhosa, Maria Madalena, estava lá sem temer as consequências nem a morte, né? Porque ela tinha fé que ela andava reto, ela estava limpa, não é? Então, irmãos, nós temos que lembrar disso. Nós não somos chamados para voltar, para retroceder, não somos chamados para seguir ninguém, nós somos chamados para ser a luz desse mundo e para as pessoas nos seguirem, e para as pessoas virem até nós para serem iluminadas por nós, né? E nós somos chamados para seguir a palavra de Deus e para seguir a Jesus. Amém?